Estava ali ouvindo e prestei atenção ao fundo, uma tonalidade, um coral, eu não sei dizer, mas não sei se só eu ouvi, porque nós temos aqui só um violão, e parecia um coral de vozes que não era de homem, que não era de criança, e que eu parei de cantar para ouvir e disse, mas o que é isso? Uau! Deixa eu pegar aqui, cantar junto, acompanhando a presença gloriosa do Senhor, a beleza revelada do Pai. Vamos, querido, vamos, chega a tua voz. Isso é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, sim, Senhor, nós te adoramos a revelada do Pai. Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, sim, Senhor, sim. Cristo, te adoramos. A beleza revelada do Pai. Cristo, você pode aplaudir o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Amém? Antes de você sentar, eu vou pedir para você ir lá cumprimentar o Sr. Eliezer, que está nos visitando hoje. Por favor, vamos lá cumprimentá-lo, dar as boas-vindas. Ele estava acompanhado com o Davi, que é o filho, que eu acho que já foi lá para o culto infantil. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite para quem está online. Nosso desejo, nossa oração é que o Senhor te alcance, seja hoje, seja quando for, quando você assistir, em algum momento, que o Espírito Santo te alcance, te toque e te pegue por dentro. Antes de entrar na palavra, irmãos, eu quero fazer o convite. Final de semana após o Dia das Mães, sexta, sábado e domingo, nós vamos estar realizando a conferência sobrenatural e vamos estar buscando ao Senhor, vamos estar orando, intercedendo, batismo do Espírito Santo, vamos ministrar cura, vamos permitir que o Senhor nos permita que a gente possa ter grandes experiências com Ele nessas 3 noites do mês de maio. Amém? Vamos abrir a palavra. 1 Samuel capítulo 22. Senhor, nós queremos ouvir da Tua palavra. Nós queremos mergulhar na Tua palavra, Senhor. Nós precisamos ouvir de Ti. Nós precisamos nos alimentar de Ti, Senhor. Ministra o nosso coração agora.
que nós continuemos erguendo a Ti um altar de adoração através do semear da Tua palavra em nossos corações. Que nós possamos ouvir, compreender e entender a Tua palavra, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? 1 Samuel capítulo 22, verso 1 e 2. Hoje nós vamos falar de um tempo, de um momento marcante na vida de Davi. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes, formaram um bando ao seu redor e o proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam Davi. Amém? Esse relato da vida de Davi, ele é muito impressionante. Davi, se alguém ouvisse hoje, se a igreja pós-moderna ouvisse hoje, chegasse a notícia de alguém que estivesse vivendo e experimentando o que Davi viveu e experimentou, provavelmente essas pessoas diriam que Davi estava em pecado, que Davi estava sendo punido pelo Senhor, que Davi estava desviado, e muitos juízos seriam feitos a respeito de Davi quando se refere a este tempo. Davi fugiu de Saul por 13 a 15 anos. 13 a 15 anos é muito tempo para você ficar fugindo de alguém. 13 a 15 anos sendo perseguido constantemente é algo assim que a gente podia dizer que é algo surreal. Quando Saul descobria onde Davi estava, ele muitas vezes ia junto com seus exércitos. Já houve momentos em que ele foi perseguir Davi com 3.000 homens. 3.000 homens para pegar um que era Davi. Ele, quando sabia de alguém que estava ajudando Davi, alguém que tivesse dado a ele alimento, alguém que tivesse dado a ele pouso, Saul ia até lá, ou enviava soldados e mandava matar essas pessoas. Nesse mesmo capítulo 22, no verso 18 e 19, relata que quando Saul soube que os sacerdotes de Nob estavam cuidando de Davi, que deram pouso para ele, que deram guarita para ele, que deram refúgio para Davi, que alimentaram Davi, e aqui acontece até algo muito assim, muito tremendo, porque não tinha alimento, e eles ofereceram para Davi o pão do sacrifício. Olha, nós não temos nada a não ser o pão do sacrifício. Serviram para Davi, que não era sacerdote, o pão do sacrifício, e para ele fugir de Saul, ele se vestiu de sacerdote com vestes sacerdotais. Só que já dava um uau. Mas quando ele soube, ele enviou soldados e mandou matar todos os sacerdotes. Ele estava junto com seus soldados, e quando ele deu ordem para que os sacerdotes fossem mortos, os soldados disseram: não, nós não podemos matar os sacerdotes, são homens de Deus, vestidos de estolas sacerdotais. Então havia com ele alguns homens que eram mercenários, que não eram da tribo de Israel, e ele deu ordem a esses homens, e eles mataram 85 sacerdotes. E não satisfeito com isso, eles mandou matar toda a população daquela cidade, homens, mulheres, crianças e os animais. Então Saul estava profundamente perturbado, profundamente endemoniado, profundamente tomado por uma ira, por uma inveja, por algo assim terrível na vida dele,
com um desejo de matar Davi. Porque as mulheres começaram a cantar que Saul matava milhares, mas Davi matava 10 milhares. Então Davi começa a fugir para um lugar, para outro. Ele procura um lugar para se esconder. Daí a notícia chega até Saul. Ele vai lá atrás, mata essas pessoas. Então, por fim, agora, Davi ainda, embora fosse o início de sua fuga, ele vai se esconder na caverna de Adulão. Ele vai se esconder na caverna de Adulão, sozinho. Caverna de Adulão, a palavra não diz quanto tempo ele ficou lá, mas não é uma casa, não tem móveis, não é uma tenda, não é um hotel, não é uma pousada, não é um lugar onde alguém desejasse ficar sozinho, preocupado que alguém descobrisse que estava lá e que os soldados viessem persegui-lo e prendê-lo. Então Davi fica lá, sozinho. E às vezes, irmãos, a gente vê o que esses homens e mulheres da palavra de Deus eles viveram e experimentaram. E se nós pegarmos recortes e chegarmos lá quando Davi finalmente se senta no trono, se nós pegarmos recortes quando Daniel finalmente é reconhecido pelo rei e ele sai, é tirado da cova dos leões, se nós pegarmos o recorte de quando José é tirado da prisão e colocado para ser o segundo homem de grande importância, e nós pegarmos só o finalzinho do processo, e alguém dizer, por que Deus não faz isso comigo? Por que Deus não faz assim comigo? Você tem certeza que você quer mesmo que Deus faça com você o que fez com esses homens? Você quer mesmo viver o processo que esses homens viveram? Algo que fica muito claro nos relatos da palavra de Deus, porque nós vivemos um tempo assim, em que as pessoas dizem, agora é só vitória, só vitória, só vitória. Tá, mas só vitória da onde? Do quê? Pois é, então, para ter só vitória, a lógica é que se para ter só vitória, primeiro vai ter só luta, só problema, só batalha, só inimigo, só condições para depois um dia a pessoa subir lá e dizer, uau, Deus existe na minha vida, agora é só vitória. Mas o agora é só vitória não é algo permanente na nossa vida, porque não pode ser assim, porque Deus precisa usar um meio para nos fazer amadurecer. É como uma criança quando começa a andar, quando ela começa a caminhar, ela vai cair, ela vai machucar. Se você já teve filho pequeno, alguma vez ele já ficou com galo na cabeça, já bateu com a cabeça, já se machucou, você já talvez quebrou uma parte do corpo. A Isabelle caiu de uma cadeirinha de criança e quebrou um braço. Então, assim, mas isso é importante para quê? Ela vai cair, vai machucar, mas se ela não cair e não machucar, ela não vai aprender a caminhar. E a nossa vida com Deus é assim mesmo, é como a criança, tanto que a palavra de Deus diz que a gente nasceu de novo, e quem nasce de novo é bebê, e o bebê tem um momento que ele vai aprender. A criança, conforme vai crescendo, ela vai começar a caminhar, ela vai começar a um processo que os pais e as mães odeiam, que é que a criança se torne independente. Não, mas eu quero cuidar, eu quero dar mamadeira, eu quero dar o banho, eu que quero dar comida, eu que quero fazer isso, fazer aquilo. Mas a criança vai buscar a independência. Uma criança saudável vai procurar a independência, porque nós fomos criados para ser assim, nós fomos feitos para ser assim, e para que a gente aprenda a se virar sozinho.
a gente aprende a se virar sozinho. Então Davi, ele está agora nesse momento de perseguição. Há pouco tempo começa, ele vai fugir por 15 anos para lá, para cá. Pouco tempo antes dele se esconder na caverna de Adulão, ele foi para o meio dos filisteus, e para não ser morto pelos filisteus, que eram inimigos do povo de Israel e inimigos de Davi, porque Davi era um dos generais do exército de Saul, e para ele não morrer, Davi teve que se fingir de louco. Ele babava assim, falava umas bobagens, e aí o rei diz assim: mas não temos louco que chega aqui entre nós, tem que vir mais um louco para estar, para ele não morrer e para ele ter um pouco de sossego da perseguição de Saul. Ele teve que viver no meio dos inimigos. Você imagina alguma coisa assim? Ele teve que ir lá no meio dos filisteus. Agora ele se esconde na caverna de Adulão. E agora, queridos, Deus começa a realizar algo na vida de Davi. Deus começa a realizar algo em Davi e através de Davi, e fica claro que qualquer um que você recebesse a notícia: sabe onde é que está o pastor Fernando? Agora ele está lá numa caverna. Acabou-se, Fernandinho. Está morando numa caverna, vê se pode. Olha onde saiu, de onde ele estava, porque Davi saiu do palácio. Davi estava no campo, foi ungido rei. Do campo ele foi visitar os irmãos num dia de batalha. Ele chega no campo, vê a afronta de Golias. Na semana passada eu falei errado o nome algumas vezes, vocês ficaram só me ouvindo. Ele vê a afronta de Golias, ele encara Golias no campo de batalha, ele mata Golias com uma única pedra de funda, porque era o que ele sabia, a arma de Davi. Davi não era um guerreiro, Davi não era um soldado, Davi não tinha treinamento militar, Davi não tinha corpo de soldado, não tinha estrutura de soldado, era um menino, era um adolescente, mas aprendeu a proteger as ovelhas do pai, ficando sozinho nos lugares distantes. Aprendeu a usar a funda e era um grande adorador. O Salmo 23, ele escreve nesse tempo. Ele era um compositor. E nesse dia em que ele vence Golias, Saul fica impressionado. E então Davi é trazido para estar com o exército de Saul, e nas batalhas e nas lutas, nas guerras que Saul ia acompanhando os soldados, ele acabou se destacando, e tinha um soldado comum e simples, ele se torna um dos generais, um dos comandantes do exército de Saul, e Saul lhe promete, quando ele vence Golias, o casamento com uma de suas filhas, porque esse era o prêmio de quem tivesse coragem de enfrentar Golias. Ele casaria com a filha do rei, a família estaria isenta de todos os seus impostos, havia benefícios, e Davi foi lá e ele conquistou esses benefícios, e em pouco tempo ele foi recebendo destaque, porque ele era ousado. Davi não era Nutella, Davi era raiz. Ele não era um cabra foxo, ele não tinha medo de batalha, ele não tinha medo do inimigo, e ele tinha consciência de que entre ele e Deus havia uma aliança. Ele tinha consciência que havia um propósito de Deus na sua vida, embora ele não tivesse uma noção de que forma esse propósito iria se cumprir na sua vida, mas ele foi aprendendo a buscar o Senhor, a ouvir a voz de Deus, ele foi aprendendo, então ele se tornou um destaque. Primeiro, Saul coloca Davi num lugar de honra. Primeiro, Saul faz de Davi o seu genro. Primeiro, Davi conquista uma grande posição, mas o homem que estava dias atrás no palácio, curtindo o casamento com a filha do rei, agora estava fugindo sozinho.
sem amigos, sem família, sem apoio humano, sem alguém para confiar, sem alguém para cuidar dele, sem alguém para lhe dar atenção. Ele está sozinho. Ele está sozinho. E nós vamos ver, a gente hoje lê a palavra, porque tem essa questão, porque a gente lê a palavra, a gente sabe o fim. Mas e quando Deus está fazendo algo na sua vida, que não tem um livro escrito dizendo, e passados tanto tempo, Deus pegou lá a Pâmela e colocou ela em tal lugar. Não existe esse livro. Esse livro está sendo escrito agora com a sua vida, com o que você está vivendo em Deus. Deus está te conduzindo por um lugar, por um caminho, e Ele está escrevendo uma história a respeito das coisas que Ele faz, está fazendo, está te preparando para realizar na sua vida. Hoje você está vivendo questões que, quem sabe, lá no futuro, alguém poderá contar. Você lembra do fulano? Olha o que Deus fez. Quem sabe as gerações futuras irão contar a respeito daquilo que o Senhor fez na sua vida hoje. E talvez lá adiante alguém se proponha a escrever um livro registrando as suas experiências. Mas agora não tem um livro para você olhar. Agora você não tem um lugar para você ver qual vai ser o final. Aonde Deus vai me levar nesse lugar por onde eu estou indo? Onde eu vou chegar? Indo por aqui agora sendo caçado, sendo perseguido, abandonado. Onde vai terminar? Então a caverna de Adulão pode ser para alguém assim: uau, é o fim. Acabou, é o fundo do poço. Saiu do palácio para viver numa caverna, para estar numa caverna sozinho, ninguém, apenas ele. Então Deus vai mostrar para Davi e vai mostrar para nós que a caverna não é o teu fim. Não é o teu fim. Se você está vivendo agora, neste momento da sua vida, lutas, batalhas, enfrentando situações que você pode olhar e você não entende, você entende o que Deus está fazendo na sua vida, você fica assim olhando e dizendo: eu não sei qual é o sentido de fazer Davi ser perseguido por 15 anos. Para quê? Para que isso? A gente diria, para que isso? Para que Deus fazer isso? Porque faz parte de um processo de amadurecimento que a gente não quer, irmãos. A gente não quer. Sabe aquele filho que ficou em casa e sempre foi paparicado pela mãe, pela família, e aí um dia ele sai de casa e ele tem que se virar sozinho? E esse processo de amadurecimento não é fácil. Eu já morei sozinho, eu vejo a minha filha, que a gente fala para ela todos os dias, morando sozinha lá em Santa Catarina, e às vezes ela diz: como eu queria ter vocês aqui perto para me ajudar, para fazer coisas simples da vida. Eu disse: se eu tivesse aí, eu ia ganhar dinheiro, porque não existe mais homens que façam as coisas, sabe? Que troque uma lâmpada, que conserte uma coisa, que arrume uma porta de armário. Tudo tem que ser pago, muito bem pago. Eu espero ganhar dinheiro fazendo isso aí, filha. Eu ia ser o adulto premium, que as pessoas iam chamar para resolver questões. Mas a importância do convívio de família. E às vezes a gente conversa e diz: hoje está difícil, porque eu tenho que fazer tal coisa, e precisa instalar um fogão, cooktop, tem que trocar mangueira, e ela diz: eu não sei fazer isso, eu não sei como fazer, eu não tenho força para engatar essa mangueira e apertar essa braçadeira, coisas simples. Então o amadurecimento dói. O amadurecimento dói. Eu morei sozinho antes de casar 2 anos. Pensa num cara que chorava toda noite. Toda noite eu saí de uma casa com 7 irmãos, aquela barulheira o dia inteiro, sentava para a mesa, parecia ninho de caturrita, era um fazendo fula com o outro, era uma confusão, e quando não dava discussão e coisa, e aí eu saio desse lugar e vou morar sozinho. Tá louco? Não quero, nem de graça. Passa a minha vez, morar sozinho, estar sozinho, tu olhar para as paredes, não tem alguém para conversar. E naquela época não é que nem hoje, que
você tem uma boa televisão, que você pode acessar a internet, que você tem WhatsApp, pode falar com alguém. Naquela época era rádio de válvula. Rádio de válvula, aquele que pegava as ondas curtas, as ondas médias, sabe? Naquela época era por carta. Não se podia falar por telefone com a minha amada namorada, depois com a minha noiva. O telefone era seu último recurso, porque era caro. Você comprava a fichinha, aquela de DDD, ia lá no orelhão, e aí você botava 10 fichas, e você dizia descia uma ficha atrás da outra, mal dava para dizer alguma coisa. Nunca mais, não quero. Até hoje, esses tempos, vou tirar meu telefone, vou deixar ele pré-pago. Não, deixa o telefone aí, deixa. Eu quero ter a liberdade de falar com alguém quando precisar. Não quero depender de ficar botando crédito e não sei o quê. Mas, por quê? Porque amadurecer dói. E se dói na vida natural, na vida espiritual também dói. Deus, o Pai, vai nos colocar em situações em que a gente vai ter que amadurecer, em que a gente vai ter que crescer. Então Davi está lá, e a primeira coisa que Deus faz nessa caverna de Adulão, que todo mundo achava que pudesse ser o fundo do poço, o fim da vida de Davi, agora ele vai morrer lá, vai aparecer uma víbora, vai aparecer uma serpente, um escorpião, vai picar Davi, dentro dessa caverna, aparece lá um urso, aparece não sei o que, pronto, ele morre lá sozinho. Não era, foi um tempo, dentro do período de fuga, em que Davi ficou sozinho. Aí Deus começa a fazer, Deus começa a juntar pessoas a Davi. No verso 1 diz lá que quando a família soube, 22:1, 1 Samuel, então partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. E quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram para ali se encontrarem com ele. Primeira coisa que Deus faz, veja bem, o profeta Samuel vai à casa de Davi, e era mais ou menos assim: quando o profeta vinha na casa de alguém, as pessoas tinham pânico, elas tinham medo, porque o profeta, você não tem ideia do que é isso. Porque o profeta podia chegar lá e dizer: eu vim aqui, Deus me mandou chegar aqui, eu tenho que matar o fulano. E aí, então as pessoas tinham pavor, tinham medo. O profeta tinha uma autoridade maior do que a do rei. Era algo assim. Então ele vem na tribo de Judá, ele vem na tribo de Judá, na casa de Jessé. E ele chega na casa de Jessé, mas ele não pode anunciar para as pessoas: eu vou lá ungir Davi. Então ele chega na casa de Jessé, e Jessé diz: vamos sentar, vamos almoçar, vamos conversar. E aí o profeta já vidra os olhos e diz: não, nós não vamos sentar. Eu quero que você chame os seus filhos. Não sei se você tem noção desse momento assim. Daí vem o primeiro filho, e aí o profeta não diz o que é, ele olha e ele imagina que esse é o homem, porque o profeta sabe que ele está indo lá para ungir o próximo rei, mas há um rei no trono. Ungir o próximo rei enquanto o rei ainda está vivo é traição. Então ele chega lá e olha para o primeiro irmão, o irmão mais velho, o primogênito de Jessé. Ele tem o porte de Saul, ele é forte, ele tem aparência de rei. E quando ele pede para que o jovem se ajoelhe e ele vai ungir e dizer por que ele está lá, Deus diz: não é esse. Não é esse, eu não estou olhando a aparência, eu olho o coração. Aí parou, levanta, vem outro. Aí fica naquela, tal. Daí acabou-se os irmãos, os 6. E ele pergunta: mas Jessé, por acaso você não tem outro filho? Deus me mandou aqui, eu quero falar com esse teu filho. Não tem mais nenhum filho. Davi era tão relegado a um lugar de desmerecimento na família. Ele era o filho mais novo, era o filho que o pai
mais amava, e que então os irmãos, eles tinham ciúmes de Davi. Então ele chama e Jessé diz: tem mais um, tem Davi, tá? Então ele chamá-lo. Mas ele vai demorar porque está longe, Não, nós não vamos sentar até que ele volte. Porque a família estava acostumada a sentar, a comer, a almoçar, a jantar, a fazer as refeições. Os irmãos que não estavam no exército sentavam-se à mesa, faziam o seu banquete, enquanto Davi estava no campo cuidando dos animais do pai. Então o profeta diz: não, nós não vamos sentar até que ele volte. Ninguém vai comer, nós vamos ficar em pé. Imagina o climão nessa casa. O tempo que alguém vai atrás de Davi, aqui o Senhor vai até mosquito passar assim. Chega Davi. E aí o profeta pega um chifre de carneiro cheio de óleo e unge Davi. O Senhor está te escolhendo para ser o rei de Israel. Imagina, eu fico imaginando um nó na cabeça desse pai. E todo mundo já processando assim: nós estamos mortos agora. Nós estamos mortos, porque Davi vai ser ungido rei, Saul vai saber e vai matar todo mundo. Quando Davi começa a ser perseguido por Saul, a família também começa a ser caçada. O pai de Davi, os irmãos de Davi, todos começam a ser caçados. Essa família agora ouve onde Davi está, e agora essa família vai toda se encontrar com Davi, e Deus precisa agora restaurar esse relacionamento de família. Davi, seus irmãos, Davi é o mais novo, mas ele é general do exército. O irmão já era um soldado com mais experiência e não recebe promoção, mas Davi já entra para ser o comandante. E aí, quando eles começam a falar, o pai diz: olha, respeite Davi, ouça Davi. Então havia um conflito de família, porque quando você é alguém, mesmo numa família de crentes, e você é alguém que tem sobre si um encargo, as pessoas não costumam entender muito o que Deus está fazendo na sua vida, porque logicamente alguém vai dizer: por que está fazendo na vida do Michael e não faz na minha? Lembra de Miriam, a irmã mais velha de Moisés, que cuidou dele quando era bebê, que quando Moisés volta para ser um profeta, e ela começa a dizer: mas agora o Senhor só fala através desse caçula aí, Deus só fala através dele, Deus pode falar através de mim também, Deus pode falar através de Arão, que era o irmão mais velho. E ficou aquela confusão, porque eles não entendiam por que Deus honrava Moisés e não honrava eles. Porque os irmãos não entendiam por que Deus honrava Davi, mas não honrava eles, porque Deus vê o coração, o próprio Deus disse isso. Então, quando gerou-se aquela confusão entre Moisés e Miriam, Moisés só ouvindo, então o Senhor disse: o Senhor ia matar Miriam. O Senhor ia matar Miriam, porque era uma afronta ao Senhor, não era a Moisés. Você consegue entender isso? Quando o povo escolhe um rei, a afronta não foi para Samuel, foi para o Senhor. Samuel diz: por que eles estão me rejeitando? E o Senhor diz: não é contigo a coisa, pois é comigo, eles estão rejeitando a mim. Essa família agora. Então, concluindo a questão de Miriam, então o Senhor pegou e pediu para Miriam colocar a mão no peito, e ela ficou leprosa. E o Senhor disse: agora você vai ficar 7 dias leprosa, para você entender que eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. E ela teve que ficar 7 dias fora do acampamento, longe do acampamento, porque o leproso não podia entrar no acampamento. Alguém tinha que jogar comida para ela, porque não podia nem chegar perto. Pensa numa menina que quando voltou de lá veio mansinha, cabeça baixa, provavelmente falava com Moisés: sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. A família agora precisa, Deus precisa sentar com essa família. O Senhor precisa agora tratar com a família de Davi, porque eles precisam entender o que Deus está fazendo. Eles precisam agora abraçar o propósito na vida de Davi. Eles precisam agora compreender que não foi Davi quem escolheu, mas que ele era o escolhido. Porque a gente não é quem escolhe. A gente não escolhe, a gente é escolhido.
Se a gente escolhesse, nós escolheríamos lugares que não precisa passar trabalho, posições que não há encargo, que não há peso, mas o Senhor simplesmente diz: é você, pronto, é você. E quando Deus diz é você, você não tem como dizer não, eu não quero, porque não tenho eu não quero, ou eu quero outro lugar, ou eu quero outra posição, ou eu quero mais honra. Não, o Senhor te escolheu, é tu, meu filho, vai e faz, aguenta o tranco, suporta a pressão, porque no reino de Deus, quem vai viver os grandes testemunhos de Deus são os que aguentam a pressão. Se tu não aguenta a pressão daquilo que Deus está fazendo, tu não vai a lugar algum. Tu tem que aguentar o tranco. Se na vida você pode fugir de alguma coisa porque você não aguenta, eu não aguento meu sangue, aí eu não aguento não sei o que, aí eu não aguento ter que levantar de madrugada, aí eu não aguento. Você não aguenta nada, você não vai chegar a lugar algum. Se na prática, na vida natural, se você não suportar as coisas, você não consegue crescer, você não consegue se posicionar, você não consegue se estabelecer. Você tem que aguentar. Aguenta. E no reino de Deus, você vai ver que cada personagem que você olha e admira, essas pessoas tiveram que aprender a aguentar, a suportar a pressão. Tiveram que aprender a suportar a pressão. Davi sabia, eu fui ungido e tal, não queria, eu fui ungido, eu estava muito bem lá cuidando das ovelhas de meu pai, mas aí o Senhor me escolheu, amém. Agora, os irmãos iam ter que aguentar por causa de Davi, porque Davi era o escolhido, e o Senhor então traz primeiro a família, e faz um tratamento com essa família. Davi passa agora, não é mais sozinho, agora ele tem a família, e Deus começa a tratar essa família. E muitas vezes na tua vida, Deus vai ter que fazer isso também. Ele vai ter que sentar com a sua família, Deus vai ter que restaurar a sua família, Deus vai ter que restaurar os relacionamentos. Quando os relacionamentos estão quebrados com a sua família, que foram quebrando antes de você chegar a Cristo, quantas pessoas que você diz, não posso nem ver, e aí Deus diz, agora tu vai ver, e aí Deus vai ter que tratar esses relacionamentos, porque não pode haver pontas soltas nesse teu crescimento em Deus. Então o Senhor precisa resolver essas questões precisam ser resolvidas na sua vida. Não pode ficar uma brecha, um lugar onde o inimigo possa entrar e minar a tua vida. Então você tem que resolver, vai ter que resolver com a tua família, vai ter que resolver com o marido, com a esposa, com quem for. Você vai ter que resolver, e você pode adiar o que quiser, mas mais cedo ou mais tarde você vai ter que resolver. Você vai ter que sentar e você vai ter que dizer, me perdoa. Quando meu pai adoeceu, quando meu pai teve câncer há 9 anos e meio atrás, ele teve câncer de próstata, era tumor tamanho de um mama, alguma coisa assim. O médico disse, olha, nós vamos fazer uma cirurgia, mas eu não posso garantir que o senhor vai sobreviver. E disse alguma coisa assim, eu te preparo porque você pode ficar na mesa de cirurgia. Então o que fez meu pai? Um pastor, um pai, um chefe de família, ele começou a chamar os filhos e a conversar com cada um deles. Até que um dia ele me chamou, eu preciso falar contigo, quando é que tu vem aqui em Porto Alegre, daí marcamos uma descida a Porto Alegre, já estava morando aqui, moro aqui há 21 anos, um dia nós descemos lá, fui eu e as minhas 2 filhas, fomos nos encontrar com ele lá em Porto Alegre. Eu nunca vi meu pai chorar tanto quanto naquele dia, mas ele começou a puxar questões desde o tempo da nossa infância. Meu pai, ele não batia na gente, ele espancava, ele quase nos matava a pau. A gente fazia por merecer, mas a disciplina era assim exagerada, porque um homem adulto que vai bater numa criança que não tem noção de força,
E aí você pega uma trama de porta, pega um cabo de vassoura, pega fio de luz, pega relho, para bater até cansar o braço. Era uma coisa assim muito louca. Um dos meus irmãos tinha uma cicatriz no rosto de uma relhada que levou assim do pai. E aí meu pai sentou e ele começou a pedir perdão. Ele começou a falar e chorar. As minhas filhas ficaram apavoradas. Ele começou a chorar e pedir perdão, situação por situação. E ele dizia: eu não conhecia outro jeito de lidar com filhos, porque eu fui criado assim. Quando o menino, ele foi entregue para uma família que foi levado para ele ser um escravo. E lá nessa família ele só trabalhava pela comida que era pouca, e ficou lá até alcançar uma certa idade e foi embora, fugiu. Então a única coisa que ele conhecia, quando um filho precisava de disciplina, era o espancamento. E ele dizia: a única coisa que eu conhecia por isso, eu não soube o que era amar, eu não soube o que era um abraço. Ele foi falando aquilo, foi. Daqui a pouco já estava ele chorando, as gurias já estavam chorando. E ele pediu perdão. E por fim ele me disse: eu não sei se eu vou sobreviver a essa cirurgia, mas eu quero morrer em paz. Eu quero morrer em paz. Antes de morrer, Deus teve que resolver. Todos esses dias que a gente tem o grupo da família, dos irmãos, ele não quer ficar no grupo, porque a gente faz muita bagunça. E nós estamos falando sobre isso, e cada um foi contando: meu pai chamou e fez assim. E com todos nós, com todos os filhos, e ele restaurou o relacionamento. O senhor estava de mal com o seu pai? Claro que não, mas aquilo foi importante, tanto para mim quanto para ele. O pedir perdão, o reconhecer, o restaurar de uma forma assim, de Deus, o relacionamento, a ligação de pai e filhos. Então Deus, Ele vai fazer alguma coisa na sua vida, Ele está fazendo alguma coisa na sua vida. Uma das áreas, talvez a primeira das áreas que Ele vai lidar é com a família. E se você tem relacionamentos quebrados com a tua família, dá um jeito de consertar. Tenha coragem, que teve meu pai, de sentar e dizer: eu errei, eu falhei, eu não sabia fazer de outro jeito. Dá o Deus pulo e resolve isso, porque Deus precisa realizar algo na tua vida, e para realizar não pode ficar coisas mal feitas do passado. O passado não pode criar uma brecha para te prejudicar e te impedir de servir o Senhor agora. Amém? Essa semana eu ainda postei: Deus o Pai não leva em consideração os tempos de ignorância, mas agora Ele chama a todos para que se arrependam. Amém, irmão? Você não está em Cristo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vai lá e resolve isso. Tenha coragem, vai lá e peça perdão. Senta com a tua mãe, senta com o teu pai, senta com as pessoas que foram feridas da tua família e chama, telefona, liga, resolve, enquanto você pode resolver. Então primeiro veio a família, mas o verso 2 ele diz assim: e todos que se achavam em dificuldades, todos endividados, todos descontentes, formaram um bando ao redor de Davi e o proclamaram seu chefe. E havia cerca de 400 homens que acompanhavam Davi. Esse grupo dos homens que acompanhavam Davi chegou a ser de 640 homens, que eram assim os improváveis, eram pessoas que eram marginalizadas, pessoas que não tinham como se virar na vida, e que ouviram de Davi e que foram procurar Davi, e de um momento para outro Davi tinha 400 homens. O que ele ia fazer com 400 homens da comida? O que essas pessoas iam ficar fazendo? O que um bando de homens com tempo de sobra iam ficar fazendo? E onde é que ele ia enviar 400 homens numa caverna? Então agora
Deus restaura a família, e agora Davi começa a treinar esses homens, e enquanto ele treina esses homens, Deus vai trabalhando na vida dele também, porque não é, a gente tem lá um projeto no sábado, e a gente sempre pensa assim, eu vou lá, eu vou ministrar, eu vou levar a palavra, eu vou fazer isso, eu vou dar o alimento, e a gente às vezes tem a falsa impressão de que a gente está ali, que nós é que estamos ministrando, que nós é que estamos dando alguma coisa, mas na verdade, aquelas crianças, elas que acabam sendo o instrumento de Deus para ministrar nas nossas vidas, para nos ensinar alguma coisa que Deus está precisando nos ensinar. A gente aprende simplicidade, a gente aprende tantas coisas com aquelas crianças, a gente aprende com aquelas crianças. Então agora Davi, ele vai treinar esses homens, mas Davi, ele não tem um conhecimento militar, mas ele tem estratégias, ele conhece estratégias, ele é um homem privilegiado, ele é um homem cujo Espírito de Deus está sobre a sua vida. A gente não entende muito como é que o Espírito de Deus sobre alguém que só sabe matar, mas era. Quando Davi quis construir o templo, Deus disse, não, você não pode, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Mas Davi era um grande guerreiro, era um homem instruído por Deus, então ele começa a treinar 400 homens. Qual era a arma que Davi sabia usar? Que ele era campeão? A funda. Então ele treina esses homens para atirar com a funda, com a mão esquerda e com a mão direita. Ele treina esses homens como combater no campo. Ele ensina esses homens, ele dá dignidade a esses homens. Ele trabalha na vida, no coração desses homens. Ele começa a treinar esses homens. E esse grupo que chega depois a 640, ele tem entre esses homens os seus grandes valentes. Os valentes de Davi, se você um dia tiver tempo para ler na palavra de Deus, você vai ficar impressionado, porque a gente vê que Davi matou um gigante, mas entre os seus valentes havia um que matou não sei quantos gigantes. Havia um que numa guerra, numa luta, a espada colou na mão. Havia um que atirava lança e matava 8, 10, 20 homens com um tiro de lança. Você tem noção? Então Davi, ele foi treinando esses homens, e esses homens, por serem cuidados por Davi, que agora ele não é mais apenas um guerreiro, agora Davi se faz um líder. Ele agora não é mais o genro do rei, mas ele é um líder. Ele agora lidera essas pessoas. Um relato interessante de um dia em que Davi, ele para e ele pensa, que vontade, ele expressa, ele fala em voz alta um dos seus pensamentos. Ele diz, que vontade de tomar água de tal fonte, não lembro qual, que vontade de beber água daquela fonte, porque eles estão afinal longe de tudo. E 2 homens ouvem, e esses homens sabem que lá tem acampamento do inimigo. E esses homens espreitam, eles vão andando, rastejando, chegam na tal de fonte, recolhem a água dessa fonte e voltam até Davi. E eles se apresentam para Davi e dizem, nós vamos buscar água para você. Sabe aquela fonte que você queria beber água? Nós trouxemos. Davi pega aquela água e ele derrama e diz, eu ofereço ao Senhor, porque essa água poderia ter custado a vida desses homens. Davi se fez líder, ele governou sobre esses homens, ele liderou esses homens, ele formou um exército particular, e com esse exército particular ele começou a trabalhar como mercenário, vamos dizer assim. Mas chegou um momento em que ele foi chamado para lutar com os filisteus, e ele disse, não, contra o meu povo eu não vou lutar. E assim Davi seguiu até que Saul morreu. Até que Saul morreu. E aí ele pôde finalmente sentar-se
no trono. Talvez um dia eu fale sobre o manto que foi rasgado. Um dia Saul entrou num lugar, ele estava perseguindo Davi. E os homens de Davi descobriram que havia nesse lugar, nessa caverna, havia uma outra entrada. E eles disseram: se você entrar lá, você pode matar Saul. Saul entrou para aliviar o ventre, e ele estava lá fazendo a sua necessidade. Davi vai e ele corta uma ponta do manto do rei, o manto que ele usaria depois. E quando Saul sai daquele lugar, ele mostra: olha aqui, ó se eu quisesse, sabe aquele ó se eu quisesse? Se eu quisesse, eu teria te matado, mas eu não tenho por que te matar. Mas o coração de Davi pesa por ter cortado uma parte do manto que depois ele usaria. Enfim, queridos, o que nós aprendemos com esse momento da caverna de Adulão? As crises que você enfrenta, as crises que a gente enfrenta em Deus, elas são uma escola de transformação. É um momento em que o Senhor vai usar aquela crise para nos ensinar. Não existe uma escola melhor do que a crise. Nada nos ensina mais do que um momento de crise. No momento em que você não tem para onde correr, que você não tem a quem percorrer, você não tem a quem buscar, ou quando você busca e você não encontra porque porque Deus não quer que encontre. Você consegue entender isso? Você pensa: eu vou falar com fulano, tal, e aí Deus diz: não adianta, não vai não, deixa quieto aí, você vai viver isso aqui, porque essa crise é uma escola de Deus na tua vida. Outra coisa que a gente aprende: Davi se torna um líder ali, porque não se trata, querido, de Deus usar você pelo que você é, pelo que você tem. Mas eu tenho tal habilidade. Não é o que você é, não é o que você tem, mas é o que Ele pode realizar através de você, porque Ele está com a sua vida nas suas mãos. Não se trata do que você é, não se trata do que você tem, não importa quais são as suas habilidades, porque na verdade essas habilidades que você acha que tem, elas não servem. Importa é assim, Ele tem teu coração, Ele pode contar contigo, a tua vida está nas mãos dele, e se Ele te levar para cá, para lá, fazer isso, fazer aquilo, Ele pode contar contigo. Essa é a questão. Então Davi nos ensina isso, não é a nossa habilidade. Então, se você talvez está na caverna de Adulão, talvez a tua vida está um caos, a minha está um caos agora, eu já estou na minha caverna. A tua vida está um caos, você não enxerga muita coisa, você não entende muito, fica quieto, fica na tua caverna, deixa Deus fazer o que Ele está fazendo, porque Ele precisa fazer o que está fazendo. Amém? Apenas isso. Deixa Ele fazer. Quando chegou no tempo certo, Davi saiu da caverna. Quando chegou no tempo certo, Saul morreu sem intervenção de Davi. Davi não matou Saul, embora tivesse oportunidades para isso. Davi fez um pacto com o filho de Saul, que talvez um dia a gente pregue sobre isso, a amizade de Saul e Jonatas, que Saul ficou contra o pai para ficar defender Davi, e que esse menino morre no campo de batalha, mas eles haviam feito um pacto: se eu morrer, eu vou cuidar, eu quero que você cuide da minha família. Se você morrer, você cuida, eu vou cuidar da tua família. Eles fizeram um pacto de amizade, que alguém diz que eles eram gay, porque eles tinham um pacto de amizade. Enfim, a gente aprende muito com Davi. Se a gente fosse pregar só sobre Davi, a gente ia alguns domingos para ver as coisas que Deus fez na vida de Davi. A pastora fez assim, Davi a gente aprende muito. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Há uma presença. Há uma
presença. Há uma presença. Feche os seus olhos, querido. Feche os seus olhos. Você vai colocar a tua vida diante do Senhor nessa noite. Não sei qual é a tua situação. Não sei o que é que você está vivendo. Não sei se você está na caverna de Adulão ou você está fora da caverna de Adulão. Se Deus está agora curando os relacionamentos da tua casa, ou Ele está fazendo alguma outra coisa. O que Deus está fazendo na sua vida agora? Não se preocupe em querer entender. Não se preocupe em perguntar para Deus: por que, Senhor? Não tem porquê. Viva o propósito, viva aquilo que o Senhor está realizando na sua vida. O que importa é o que Ele crê. Fale com Ele nessa noite. Eu não sou digno de te salvar. Deus precisa consertar relacionamentos. Você precisa voltar e se sentar e resolver questões mal resolvidas. Existem pontas soltas na sua vida que Deus precisa resolver. Deus precisa curar. Deus precisa restaurar. É dolorido, mas precisa ser feito. Deus precisa curar o teu relacionamento com os teus pais, com os teus filhos. Deus precisa curar o relacionamento com tua esposa, com teu marido. Deus precisa curar as tuas emoções feridas, machucadas. Deus precisa fazer algo na tua vida a respeito do teu passado, que não existe colocar uma pedra sobre o passado. O passado precisa ser tratado e o perdão precisa ser liberado. Pai, nós nos encontramos diante de Ti nessa noite. Senhor, que bom ver que a caverna não é um fim. A caverna faz parte de um processo na nossa vida, Senhor, que muitas vezes nós não entendemos. Nós não entendemos, Senhor, o sofrimento. Nós não entendemos, Senhor, as lutas, as batalhas que nós vivemos. Nós não entendemos as perseguições. Nós não entendemos, Senhor, as enfermidades. Nós não entendemos por que vivemos isso ou aquilo, porque enfrentamos esse ou aquele problema. Mas se a nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor, e nós cremos que Tu és o Deus soberano e que Tu tens uma soberania sobre a nossa vida e que o Teu propósito na sua vida precisa se cumprir. O propósito que Tu tens para a nossa vida, ele vai ser trabalhado através de um processo na nossa vida. Nós queremos nos sujeitar a Ti, Senhor. Nós queremos nos sujeitar à Tua vontade. Nós queremos nos sujeitar ao Teu querer. Nós queremos que o Senhor restaure o nosso coração. Nós queremos que o Senhor cure as nossas emoções, que o Senhor cure os nossos relacionamentos, que o Senhor cure a nossa vida, Senhor. Nós precisamos que o Senhor trate com a nossa vida, Senhor, porque nessa caminhada, Pai, nós não podemos deixar lugares abertos onde o inimigo possa entrar e novamente se instalar, e novamente estabelecer uma fortaleza, e novamente arruinar áreas da nossa vida. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Tu és o mesmo Deus que estendeu o socorro, o auxílio, a ajuda e trouxe a Davi, que estava sozinho, pessoas que o amaram, pessoas que cuidaram dele, pessoas que estiveram com ele, pessoas que foram levantadas por Ti e que agora estavam devolvendo honra a Davi, mas que estavam recebendo dignidade, estavam recebendo propósito, estavam recebendo, Senhor, aquilo que o Senhor, através de Davi, estava liberando para essas pessoas. Ajuda-nos, Senhor.
a lidar com as questões da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a lidar com as batalhas. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração sensível que ouve a Tua voz, um coração sensível que se sujeita ao Teu propósito e ao Teu querer. Senhor, que nós não tenhamos um coração endurecido, rebelde, mas que o nosso coração se renda a Ti, Senhor. Senhor, nós queremos a Tua vontade, apenas a Tua vontade. Nós nos sujeitamos à Tua vontade, ao Teu querer. Nós nos sujeitamos a Ti, Senhor. Mesmo que sujeitar-se a Ti possa significar estar numa caverna, possa significar estar sozinho, solitário, mas Tu estás sempre do nosso lado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, um abraço a quem está pertinho de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Sente aí, queridos. Eu acabei não me encerrando. Meu pai não morreu. Passaram-se 9 anos e meio para quem tinha talvez de 3 a 6 meses de vida. Continua vivo. Estivemos lá comemorando os seus 87 anos. Continua saudável, dirigindo, cuidando da sua casa com a sua esposa. Amém? Segura firme na mão de Deus. Tem uma canção que diz assim: segura na mão de Deus e vai. Nós não somos dos que desistem, nós não somos dos que param no caminho. Que você seja alguém imparável, que possa segurar firme na mão do Senhor. Amém? Querido, eu vou estar falando sempre. Prepara o teu coração para a conferência sobrenatural. Prepara o teu coração, prepara a tua vida. Quando chegar lá na última semana, a gente vai estar fazendo talvez uma escala de oração, uma escala de jejum. Mas se você me perguntar, eu vou dizer: jejum a semana inteira. Prepara, não venha cru assim na carne, prepara antes, para que aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, Ele possa fazer. Amém? Pastor, tem algum aviso, pastor? Não? Então nós vamos agradecer ao Senhor. Aí chegou lá o Davi. Tudo bom, Davi? Tá bom? Tava bom lá o cultinho? Davi que está nos visitando hoje. O senhor Eliezer mora aqui na Coab, né? Passou por aqui, viu que tinha uma igreja e veio no culto hoje. Seja bem-vindo, quando quiser, fique à vontade. Aqui a gente é muito apaixonado por Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos agradecer ao Senhor então? Pastora, por favor, venha fazer o encerramento, pastor. Vamos agradecer ao Senhor. Se você estava esperando a hora de ofertar, é agora. Pode encerrar aí a transmissão? Já encerrou, não? Pode encerrar? Se você estava esperando a hora de contribuir, esse é o momento.